Paz Deus, com toda a Irmandade. Eu me chamo Andressa, sou da cidade de Ibaiti, Paraná. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, estou aqui para contar mais uma obra que o Senhor fez na minha vida. Esses tempos para trás, Irmandade, eu estava trabalhando, trabalhava o dia todo e eu já estava meio cansada de trabalhar, porque eu começava a trabalhar às 7h30 e deixava de trabalhar só 6 horas da tarde. Aí, Irmandade, tenho 2 crianças, uma menininha de 3 aninhos e um piá de 11 anos. Vai fazer 11 anos. Então, eu tinha muita vontade de ficar em casa com eles. E a minha sogra morava comigo. Quando eu comecei a trabalhar, ela veio morar comigo para cuidar deles para mim, porque eu não tinha muito tempo de cuidar deles. Eu trabalhava em 2 lugares. Então, Irmandade, eu gostava muito de escutar testemunho aqui no canal Comunhão com Deus. Como eu trabalho de doméstica, eu limpo casa, né? Aí lá podia escutar o celular, eu ficava sozinha na casa. Aí eu colocava e ia escutando os testemunhos, ouvindo hinos da CCB. E sempre estava em comunhão com Deus. E grande era o meu desejo do meu coração, Irmandade, de cuidar dos meus filhos, poder cuidar dos meus filhos e para minha sogra poder voltar para casa dela também, porque ela tem o esposo dela, ela tem o esposo dela também para cuidar. E aí ela morava no sítio, mas ela parava a semana inteira na cidade. Ela praticamente que morava comigo, né? Então a Irmandade aí, ela sempre falava que tinha vontade de voltar para casa dela, mas assim, e eu não sabia o que eu fazia, assim, porque tipo, eu tinha que de alguma forma trabalhar para ajudar, porque eu pago aluguel, aí mais as contas, pagar só o salário do meu esposo não dava. Na verdade, eu comecei a rogar a Deus, pedir para Deus abençoar, para que eu pudesse ficar em casa cuidando dos meus filhos, só que eu não sabia que forma Deus ia atender o meu pedido, né? E que forma que Deus os caminhos que Deus ia tomar, eu não sabia, porque eu pensava assim, só um milagre de Deus mesmo, porque eu não posso parar de trabalhar, não tenho condição, sozinho, meu esposo não dá conta. Porque só um salário na cidade, a Irmandade sabe como é que é, né? Irmandade com criança e pagando aluguel, água, luz, mais a compra do mês. A Irmandade sei que era muito grande minha tribulação. A Irmandade fui pedindo para Deus. E eu tinha também, Irmandade, uma conta alta, assim, para pagar. E uma dívida alta para pagar. E eu não sabia, né, também, que caminho que Deus ia tomar. Eu falei, se eu sair do emprego, não tem como. Meu esposo não vai conseguir pagar essa dívida. E eu também, aí piorou que não vou conseguir mesmo, né? Porque já empregado tá difícil, não tô conseguindo pagar. Imagina desempregado, né? Então, Irmandade, eu fiquei na comunhão e
Eu estava escutando testemunho e eu ouvi um áudio, um testemunho de uma irmã que ela contava que ela trabalhava aqui no canal. Quem escutou o testemunho dessa irmã, ela contando que ela também tinha vontade de ficar em casa, ela trabalhava forte, tinha vontade de ficar em casa cuidando da filha dela, e ela pedia para Deus a preparar também. E ela contava assim que ela viu um testemunho de uma outra irmã que também tinha esse mesmo desejo e que ela pediu para Deus a preparar alguma coisa, que ela pudesse ficar em casa trabalhando, e que Deus abriu uma porta para ela em casa, que ela começou a fazer bolo e fazer as coisas para vender, né? E, e Deus colocou esse desejo no coração dela. E Deus começou a abençoar ela, que ela começou a fazer as coisas em casa para vender, né? E ela conseguiu isso da parte de Deus. É mais ou menos assim, irmandade. E aí, irmandade, entrou esse mesmo desejo no meu coração. Eu falei com o Senhor assim na hora, né? Eu falei, Senhor, se o Senhor fazer essa obra que o Senhor fez na vida dessas duas irmãs, fazer comigo, eu não sei fazer bolo, não sei fazer. A única coisa que eu sabia fazer, irmandade, mais ou menos era salgadinho para festa. Aí eu falei, se o Senhor abençoar eu e abrir essa porta para mim poder ficar trabalhando em casa e ficar com meus filhos, eu vou agradecer ao Senhor. Vou agradecer ao Senhor, vou contar testemunho na igreja, no culto, vou testemunhar aqui no canal, né? E falei assim com o Senhor. E fiquei em comunhão. Passou os dias, irmandade. Passou os dias, foi passando os dias, e eu com aquele desejo de parar de trabalhar e cuidar dos meus filhos, mas não sabia que caminho que Deus ia tomar. Aí, irmandade, um certo dia, Deus tomou os caminhos de uma forma, eu recebi uma visita de um irmão e uma irmã da fé também, da igreja, né? Vieram em casa e eles orando, foram orar para ir embora. Eles orando, Deus deu na boca dele que Deus ia fazer uma obra dentro da minha casa, que Deus estava dando uma visão para ele, que a minha casa estava como se fosse uma mudança bagunçada, que Deus ia colocar tudo no seu devido lugar. E, e tava mesmo, sabe, irmandade? Tava uma situação na minha casa que só Deus. E não conseguia pagar as dívidas, irmandade. Era muita prova, muita luta. E não tinha tempo de cuidar da minha casa, nem dos meus filhos. E ele falou assim e despediu, foi embora. E eu fiquei com esse desejo no coração. Passou-se os dias, irmandade. Deus tomou os caminhos que a minha sogra resolveu ir embora para casa dela. E ela falou que ela queria ir embora, que era para me arrumar, que o ano que vem ela ia embora. Ela falou assim, o ano que vem eu vou embora. Eu vou terminar esse ano aqui na casa dos seis e o ano que vem eu vou embora. Aí, irmandade, ela falou, arruma outro para cuidar das crianças, porque o ano que vem eu vou embora, vou ficar só mais esse ano. E eu comecei a pensar, irmandade, falei, meu Deus, santo Deus, e agora, né, o que eu vou fazer? A irmandade, peguei, fiquei na comunhão, falei com Deus, Senhor, se ela vai embora esse ano, então eu vou ter que já ir preparando pro ano que vem, né? Peguei e resolvi ir na creche, irmandade. Fui na creche, achei uma vaga pra minha menininha, coloquei minha menininha na creche. E aí eu falei, mas eu colocar ela na creche, ela fica na creche. E o meu filho vai ficar com quem em casa, né? Porque 10 anos, né, irmandade, ainda é criança. Ele vai ficar com quem em casa?
Aí, Irmandade, fui, conversei com a minha patroa, pedi pra ela, falei pra ela que eu ia, se eu podia trabalhar meio período, só que ela falou que ela ia ver lá, que meio período só não ia dar, né? E se eu ficasse meio período em casa, aí dava, porque daí eu podia ficar na parte da manhã trabalhando e na parte da tarde ficava com as crianças em casa, porque daí eles iam pra escola, depois do meio-dia eu pegava eles. Os caras falou que não, que ia ver, que não dá, porque a pessoa que fosse trabalhar não ia querer trabalhar só meio período, ia querer trabalhar o dia inteiro. E assim foi, né? Mas Deus tomou os caminhos e ela veio a falar pra mim que eu podia ficar trabalhando meio período. Aí resolveu tudo lá e eu pedi pro meu patrão fazer um acerto comigo, ele veio, mandar fez um acerto comigo, aonde Deus a preparou de eu pagar minhas dívidas que eu tinha, essas dívidas que eu jamais ia conseguir. E assim Deus já começou a cumprir o que Deus tinha dado na boca do servo de Deus. Deus ia colocar as coisas no lugar. Minha sogra voltou para casa dela. E aí, Irmandade, esse desejo de fazer as coisas para vender ficou no meu coração. Falei, eu fico meio dia em casa, ganho meio salário. E se Deus me preparar, eu faço as coisas. Depois do meio-dia, dá para mim, já dá para mim ir vivendo assim, né? Dá para mim ajudar o meu esposo e tal. Aí, eu agradeço a Deus que um dia eu tinha o número de um rapaz que faz aqueles banners, né? Que coloca o nome, com o número e a foto das coisas, tudo. Quando eu vi, a Irmandade, já tinha pegado o celular, já tinha mandado mensagem para ele se ele fazia para mim. Ele falou que fazia, Irmandade, não tinha nem dinheiro para começar, mas Deus já preparou tudo. Comecei a fazer, Irmandade, bolo, salgado para vender. E nossa Irmandade Deus foi abençoando, que tudo que eu faço eu vendo e todo final de semana tem uma encomenda. Então, eu tô agradecendo a Deus, Irmandade, porque Deus foi aquele que não olhou pelas minhas faltas, pelos meus erros, mas veio ao meu encontro. Tudo que estava fora do lugar, o Senhor realmente colocou tudo no seu devido lugar. E igual a irmã falou no testemunho, eu vi a irmã falando que todo mundo que comia o bolo dela elogiava, falava que mão abençoada. E assim acontece comigo, irmã. Todo mundo que come o bolo fala, nossa, que bolo delicioso, nunca comi um bolo assim e nunca comi um salgado tão gostoso. Eu faço bolo doce, salgado, o Senhor a preparadora tá fazendo essas coisas, eu não sabia. E o Senhor me deu esse dom, Irmandade, de fazer as coisas. E eu aprendi tudo direitinho, com a graça e a misericórdia do Senhor. O Senhor é tão bom na nossa vida, que quando nós achamos que não tem jeito, que acha que não tem mais jeito, que não vê caminho para isso, Deus cria caminho aonde não tem caminho. Deus dá luz no fundo do túnel. Deus é aquele que aparece quando a gente mais necessita, quando a gente mais precisa. E eu tô agradecendo a Deus por essa obra grande que Ele fez na minha vida. Agora eu posso ficar em casa, cuidar da minha casa, dos meus filhos, posso dar carinho, atenção para eles, né? Na verdade, que quando eles mais precisam da gente é nessa fase, né? Que eles são pequenos. E quando são criança, né? E é isso, Irmandade. Deus abençoe, perdoe pelo tempo tomado. E Deus seja louvado. Amém.